Bruno é ginecologista, né? Médico ginecologista, é especialista em reprodução assistida também e professor da Unifeso. Isso. Tu dá aula de que lá? Então, sempre começa respondendo assim. Então, né? Eu tenho 2 matérias lá, 2 disciplinas. Uma é semiologia, na minha área, ginecologia e obstetrícia. Então, a gente faz lá... Aumenta só um pouquinho teu microfone, sobe mais, porque tá mais alto. É isso, aí. Então, a gente examina os simuladores, né? Tem simuladores ali, aprende a fazer o exame ginecológico, obstetro, enfim. Mas eu tenho uma outra disciplina, que é a disciplina que talvez toma mais do meu tempo, e é uma disciplina integrativa. Então, ela tem um nome, mas é um nome que não... Se eu falar aqui, né? Conhecimentos integrados em saúde. É uma coisa muito... Maneiro. Sim, mas é uma coisa muito vaga, porque, na verdade, o que a gente faz é pegar todo o conteúdo programático do período e fazer um compilado. Então, eu pego tudo que os alunos deram em anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia, e ressignifico aquele aprendizado para eles legal. de uma maneira mais prática do nosso dia a dia, né? Sim. Até porque o aluno, eu faço essa disciplina do primeiro período, então são recém-chegados na faculdade. É a bioquímica... Tudo do básico. E aí você imagina um aluno, uma aluna recém-saída do ensino médio, chega numa faculdade, uma carga de matéria enorme, e aí você pensa, pra que isso, né? Assim, a primeira coisa que passa na cabeça do aluno é, pra que eu tô vendo isso tudo? Então o que eu faço é dar um significado àquilo ali, legal, assim, né? Tornar aquilo ali mais o dia a dia da prática. Mas vale ponto? É tipo aquela... Sim, é uma tem matéria... prova. É uma matéria mesmo. Uma não matéria, é aquela, uma não é disciplina. Tipo aquela... Se a a gente mais, for... como é que chama aquela matéria que a gente fazia? Eletiva. Eletiva. Não, a matéria é parte do currículo. E, inclusive, ela é, talvez, acho que se eu não me engano, a maior carga horária do currículo deles. Caramba, que legal. Porque Mas só tem na Unifeso isso. Nunca vi. No Rio de Janeiro, a gente tem outras universidades que tem também. Na verdade, é só uma mudança conceitual da parte de ensino médico que, né, aconteceu já tem uns anos. Eu já tenho um bom tempo aí, né, de estrada, então eu aprendi de uma maneira tradicional. Sentava lá e ficava ouvindo o professor falar. Incrível. Depois ia para casa, lia o livro. Então isso aí mudou um pouquinho agora. A gente chama de metodologia ativa de ensino. Então é totalmente diferente. Então o ensino é mais centrado no próprio aluno individualmente. Então o aluno ele é corresponsável pelo seu aprendizado. Então a gente oferece a esse aluno cenários onde ele sozinho, com auxílio logicamente, né, até de um grupo, né, são divididos em pequenos grupos, e de alguns tutores e professores, ele mesmo consegue dar vamos dizer assim, um caminho para o aprendizado dele, né? Então a gente só vai dando a ele só guiando, só coordenando. Ótimo. Como vocês se conheceram? Como foi isso? Como você foi lá no consultório? Como rolou esse encontro? Na clínica, né, doutor? Na clínica. Foi na clínica mesmo? Ele que tá deixando estressada. Como não é? Como não, é mas que eu começou? avisei. Tem que me dar esse remédio pra lutar, né? Mas eu avisei. Como é que tá? Em que ponto tá esse estágio? Conta tudo. Você tem quanto tempo que você foi lá? Como é que foi? Fala, doutor. Então, na verdade, foi uma grande coincidência, porque Poliana foi lá na clínica, acho que uns poucos dias após a consulta, né, com o Dr. Bines, e até falei com ela, era um dia que eu não deveria estar lá, assim, na verdade. Eu estava só ali mais administrativo, então eu estava com outras atribuições no dia. E Poliana foi lá, fez um primeiro contato com a clínica, pessoalmente, e a nossa gerente, a Natália, perguntou, você pode atender ela agora? Eu falei, foi assim? Agora! Agora, nesse minuto, vamos lá. Então foi uma coisa, assim, vamos dizer assim, essa coincidência tem tudo a ver com o propósito que vocês já falaram tanto aqui, né? Ou seja, vamos correr com isso, vamos resolver isso logo, né? Então... Tem uma semana, a gente começou sexta-feira. Tem uma semaninha, tem exatamente uma semana. Aí hoje. Começaram com o quê? Como é que foi? Como é que começa? Bom, o pontapé inicial, ela teve que contar a história dela toda, na verdade, né? E assim, Beatriz já falou muito sobre todos esses aspectos mais importantes assim, que a gente tem de objetividade, né? Acho que o mais importante é objetividade. O diagnóstico, falamos isso bem, né? Assim, é a coisa mais importante que você tem que lidar na sua vida agora. É o diagnóstico, é a doença, é o seu tratamento. Então, a gente não pode tirar o foco disso, né? O foco tem que continuar sendo. Então, a nossa parte, ela vai entrar, vai encaixar ali no tempinho que a gente tem. Então, quanto antes a gente começa, melhor. Quanto antes a gente termina, melhor. Beatriz já falou muito bem que assim, a medicação que vai usar, os procedimentos que a gente vai fazer, não tem absolutamente nenhuma interferência no processo do tratamento oncológico.
Então a ideia inicial era essa. Eu falei, tá aqui, vamos começar agora. E foi tudo encaixado certinho, porque, tipo assim, até a liberação do plano pra químio vai dar certinho, tirar e dar Que o legal. início. É porque demora, né, o plano pra aprovar. Eu ainda demora. tenho que colocar o catéter, então vai dar tudo sim. ao tempo certo, assim, vou tirar e já vai começar a ver Sim. sobre o catéter e já iniciar a químio já. E como que começou? Ela começou a usar os hormônios agora. Isso, Foi a gente Foi conversou. injetável? Aquele né? subcutâneo? Deixa bravo, né? né? Como é que Tranquilo, fica uma medicação irritada? tranquila, né? Tu tá irritada por causa disso? Fala aí. Cara, a gente fez uma injeção na clínica e depois eu tomei medicamento todas as noites. E antes de ontem e ontem, né? Eu tomei injeção. Só que ontem eu tava estressada. Você que se aplica? É porque é subcutâneo. Isso aí. Tranquilo. E eu tava estressada, eu sou tranquila, eu sou calma, mas eu tava com uma dor de cabeça. Eu tô assim, nossa, tô tendo raiva de mim, eu não tô conseguindo me escutar, tô com raiva. Entendi. Sério, aí todo dia eu sempre posto, dou bom dia nos meus stories e tal. Eu falei, cara, eu não quero nem dia, ver Lucas. celular. É tipo isso. Bom dia pra quem? É. Pra mim. Aí só de noite eu peguei, na hora até de aplicar ela. Legal, eu falei, você fez um stories eu mostrando. falei assim, Pô, cara, eu tô legal. muito estressada, mas o doutor Bruno falou comigo, orientou que ia acontecer essas coisas. Mas tudo planejado, mas o dia foi tenso. Ela mas já sai passou. da clínica com a medicação ou ela compra essa medicação na farmácia? Ela sai da clínica com a medicação sempre e, inclusive, não só com a medicação, mas com todas as orientações que a enfermagem acaba fazendo para Legal. na hora da aplicação não ter nenhum tipo de dúvida. Assim, a ideia nossa, eu falei para ela que ela ia ficar assim. Ela não pode dizer que eu não falei. Tá virando... Assim, a reação à medicação ela é muito individual, né? Não dá pra gente prever, assim. Mas a gente tem, assim, as duas grandes, assim, os dois grandes efeitos colaterais mais comuns, que seriam a dor de cabeça, a gente até conversou que dá um pouquinho mesmo, e essa questão do humor, né? O humor é uma coisa muito individual. Tem paciente, às vezes, que fica mais deprimida, fica mais quietinha, tem paciente que fica mais irritado, então é uma coisa muito individual. Entendi. Mas a gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma medicação que ela é muito... É progesterona? Tá fazendo uma medicação que é uma combinação de LH com FSH. Então, a gente, na verdade, qual é o propósito? Né? A gente tem uma janela aí de 28 dias, né? Um ciclo menstrual normal. Nesse tempinho de 28 dias, a gente tem de 2 a 3 ondas de recrutamento. Então, aquilo que a Bia falou dos óvulos que a gente já tem desde que a gente nasce, tudo isso, o corpo ele tem um ritmo, né? Uma ciclicidade que não é como a gente pensa. Todo mês ali a gente pega um pouquinho. Então, durante essa janela, ele pega, às vezes, 3 ondas ali, onde você vai ter a oportunidade de levar esses óvulos à frente. Se a gente não faz nada, a gente, né, que é o ciclo normal, se a gente não entra com medicação, vai ter aquele óvulozinho no final que vai ficar ali disponível, em média, né, na maioria das vezes. Só que quando a gente entra com a medicação, a gente quer potencializar isso. Então, a gente está pegando essa onda que você já tem, né, a gente só quer trazer mais óvulos até o final. Então é natural a gente imaginar que se num ciclo menstrual normal a gente já tem as variações hormonais, as flutuações de humor, a gente está potencializando isso, às vezes 10 vezes, 20 vezes, imagina, é natural que vai ter mesmo efeito Então colateral. vai ter mais do que um folículo também. Muito, a ideia é essa, A né? ideia é ter mais de um. Até falei, a gente conversou que é o tipo do tratamento em que a gente busca o que a gente chama de one shot, ou seja, num tiro só, eu vou resolver o congelamento do número de óvulos que a gente precisa para garantir uma futura aí, uma chance futura boa de gravidez. Então, não dá pra gente ficar fazendo isso toda hora, né? A ideia não é ficar repetindo, atrasa o tratamento. Você tinha um ciclo menstrual normal, regular? Sim, eu ia até perguntar. Posso perguntar? Tô Lógico, perguntando mais a gente que tá junto. A gente tá junto, você é minha co-host. Vamos lá. Dia 22 a gente vai fazer a punção. Isso. Aí eu vou menstruar no dia que eu ia menstruar normal? Não, então, esse tem Ou um detalhe. muda? Tem um detalhe importante que é o ponto de partida. É né? isso que eu também queria saber. Como que começa? Isso, aí por isso que depende. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de início convencional, ou seja, né, a paciente vai menstruar, a gente vai aproveitar essa primeira onda que acontece nessa janela aí de 28 dias e a gente vai estimular até um determinado ponto. Só que no caso de Poliana, a gente não tem como ficar esperando ela menstruar. Assim, é tempo que a gente perde, né? Sim. A quimioterapia ela já tem prazo, Precisa tem começar. data, ela é o mais importante agora, então não dá pra gente adiar. E esse conhecimento das ondas de recrutamento ao longo do ciclo, durante o ciclo, ajudam muito vamos dizer assim, um protocolo novo que, né, nos últimos anos surgiu, que é o protocolo do início aleatório. Então a gente não precisa mais considerar esse início convencional Esse dia logo 1, após a menstruação. Legal. Então, como a gente sabe que no meio
do ciclo a gente vai ter outras ondas de recrutamento, a gente vai aproveitar uma outra onda. Pode começar a qualquer momento. E vai ter o mesmo efeito, ou seja, Legal. o resultado final vai ser semelhante. Né? Os trabalhos já mostram isso. A gente não tem um menor número de óvulos, a gente não tem uma pior qualidade de óvulo, porque começou num momento diferente. Né? O random start. Então a gente começa em qualquer momento que ela chegue pra gente. Legal. Ela, no caso, começou na fase folicular tardia, que a gente chama, ou seja, já estava perto de ovular, então bem no meio do ciclo ali. Dá uma angústia, né? Pensar, falar assim, pô, se eu já tô ovulando agora, Por que como é que não eu vou começar estimular? agora? Não, como é que eu vou estimular no meio do caminho? Fica uma coisa Sim. meio... Mas só que assim, isso a gente já tem habitualmente feito há muitos anos, inclusive. E o resultado é bom. O resultado, ao final, a gente teve a primeira contagem de folículos, né? Um número maravilhoso, né? 24 somando os dois folículos ovários, somando Que os dois legal. ovários. Ou seja, um potencial para ter no final em torno de 20, 24 óvulos. Então, assim, maravilhoso. E começamos logo. Começamos de cara. É né? bom sentar com um professor, né? É bom, né? Que ele fala explica bem, né? Eu gostei A também. gente entende tudo. Pô, olha, eu queria saber um pouco mais sobre o MMA. O que é o MMA? O que é o UFC? Como se eu não soubesse de nada. Como se eu não soubesse. Como sei mesmo. O UFC, Eu, pelo que então, eu dei... Tu também Vou não. aprender tudo agora. Eu queria entender um pouco. Qual é a diferença de MMA para o UFC? Então, o MMA é o esporte. Tá, É a tipo junção- futebol. É, a junção de todas as lutas. O UFC é tipo um time. O UFC é como se fosse o evento. Tem o UFC, Tá. o Bellator, o Invicta. Mas você é São vários contratada eventos. pelo... Foi contratada pelo UFC. É, eu era do UFC, aí agora a última eu lutei pro Invicta e agora eu tô lutando, agora eu tô com um contrato assinado pelo Bellator. Já tá assinada, Já mas tá vai assinada. começar a treinar depois. Então, quando eu assinei não Não tinha sabia. acontecido, não sabia de nada ainda. Entendi. E eles foram de boa com você, entenderam? Só foi informado porque o meu empresário é americano, né? Entendi. Aí eu informei ele e eles informaram a ele sobre o meu caso. Entendi. Então, a próxima luta, espero que seja no Bellator, quando eu for lutar, quando voltar de tudo. Então, dessa- Bellator é o evento. Porque a O gente sempre evento. pensa do UFC ficar muito forte na nossa cabeça, né? Sim. Esses outros a gente não Acho- eu, pelo menos, que não sou muito desse núcleo, eu nunca Mas vi. é uma dúvida comum, todo É. mundo acha que o UFC é a luta, tudo, não. é. O MMA é o esporte, que Tá. é tipo assim, é dentro desses eventos que a gente acaba lutando, que a gente é contratado pra estar lutando dentro do evento. Teve uma... Não sei se foi uma polêmica, assim, na época que você foi lutar, você foi lutar com uma outra competidora. Como é que é o nome Sim. dela? Esqueci. É, Da Invictus. sim. Enfim, Tô tentando ela lembrar. foi, na época da pesagem, ela botou... Você não sabia ainda do diagnóstico. Não. E ela botou uma fita nos mamilos, que é um símbolo também do câncer de mama, e entrou no hexágono com uma blusa do câncer câncer. de mama. Como é que foi isso pra você? Foi bem doido, porque, tipo assim, eu já tinha feito um exame e ele não tinha dado nada, um ultrassom. E ele não tinha dado nada, tinha dado que era benigno e ok, como se fosse de pancada mesmo e tal. Porque é comum as lutadoras terem lesões assim na região. É comum, a gente tem em todo lugar. Em todo lugar, é verdade. É, que pergunta. Mas no peito não. Então, tipo assim, tava sendo uma coisa que pra mim começou a me incomodar. Aí eu fui Entendi. fazer o exame. Doía. E doía. Ficava um caroço. E era assim. só em um lugar. Só em um peito, só no lado de cá. E daí eu sentia muito e eu falei assim, não, tá me incomodando. Eu fui fazer esse exame e deu benigno. Eu tava no meio do treinamento pra essa luta no Invicta. E eu larguei aquilo de mão, eu falei. E como eu tava vindo de 3 derrotas... Você fez a biópsia? Aí Você só fez depois. só outra? Ah, Só tá, depois. Aí, como eu tava vindo de 3 derrotas, a gente só pensava, cara, ganhar, Quero ganhar. ganhar. Não, tipo, não tava... Ouvi o peito, não tem nada, então bora, vida que segue. E fui lutar. Quando eu fui lutar, foi essa garota, foi pesar sem stop, nada, só com um Eu vi uma esparadrapo, foto, assim. tem uma foto bem significativa, assim. Sim, aí todo mundo ainda meio que zoando, assim, na hora da pesagem. Eu só encarei ela, tipo, né, olhei pra ela direito, eu virei as costas, tá, beleza. Depois ela entrou com uma blusa do câncer de mama. Eu achei, assim, muito doido, né? Parece que, assim, Caraca, Deus fala de volta a tanta olhar, forma, né, se mano? enxerga alguma coisa. É impressionante. Hoje eu vejo desse jeito, né? Caraca, eu fiquei arrepiado. É muito doido, assim. E quando a gente descobriu depois, né, do câncer, que veio o diagnóstico, a gente parou e falou assim, caramba, a menina pesou pelada quase. Porque não é normal, ninguém Sim. pesa. Às vezes você pesa com a balança, tudo tampado, pelado, por causa da roupa pesar. Mas depois você coloca e pesa, só encara. Na verdade, Tá. foi na encarada. E foi muito diferente aquilo.
E a gente zero entendeu. Eu falei, beleza, tá me dando vários seguidores. e, na verdade, hoje em dia eu vejo de uma outra maneira, né? Sim. Que parece que era tudo... Que legal, volta a olhar cara. volta a olhar o peito, né? Eu preparei uma dinâmica pra você me explicar um pouquinho sobre MMA. Bota aí na tela, a dinâmica chama Nocaute do Doc. Vamos ver no se caso, você o vai- meu É, nocaute ou o É seu o nosso, nocaute? O nosso, né? A gente vai tomar um nocaute aqui dela. Nocaute do Doc é uma dinâmica que vai aparecer uns nomes aí, umas palavras, umas gírias do MMA e você vai explicar pra gente o que é. Tá. Vamos Ai, lá pra meu primeira. Deus. Nocaute técnico. Cara, quando a pessoa toma um down, vamos lá, o que é down? Eu te dou uma porrada, você Cai duro. Você cai e eu tenho que continuar batendo. Tá. Aí o árbitro separa, Ah, tá. entendeu? Porque o nocaute é só, tipo, dei uma E a pancada pessoa que desmaiou tu já total. fez isso. Total não. Não? Só no Só no técnico. técnico. Só no técnico. Que tu vai... Você tem que continuar batendo, aí o árbitro vê que a oponente não tem condição de estar se defendendo e aí ele separa. Tem um tempo pra ficar ali batendo? Não tem um tempo determinado. Ele vai vendo se tá dando óbito. É, ele vai prestando atenção. É tipo, ele tem que ver, tipo assim, a reação da pessoa. Se a pessoa tá reagindo, tá tentando se defender ou não. Entendi. Ou ela tá, virei as costas ou só apanhando. Vai parar a luta, entendeu? Isso às vezes dá polêmica, né? É. Porque o oponente que tá, né, Ah, que tá é. sendo nocauteado, Eu ia conseguir. eu ia conseguir, né? Ele Sempre- quer voltar a lutar, né? Geralmente a gente vê muito isso, né? Quando para, ou às vezes a gente acha que parou muito rápido, né? Pô, podia ter deixado mais. Mas aí, às vezes, o atleta é muito difícil, porque às vezes ele tá no meio que apagado e tá achando que tá E tá podendo achando que voltar. tá Porque a podendo, gente mas- tá, tipo, você pode me destruir que eu quero voltar, né? A gente Entendi. quer o tempo inteiro estar ali. Aconteceu um caso desse comigo, na minha última luta do UFC, eu tomei um down, ninguém viu que eu tomei um down. Eu sentei e, tipo, eu tava apagada, fazendo um monte de coisa de jiu-jitsu, me defendendo. E todo mundo, meus professores lá gritando. Cara, quando eu comecei a voltar, ela tava pegando pra me finalizar. Eu voltando de uma e começando a apagar na Apagar a outra da finalização. Já viu Menina de Ouro? Já. Não, nunca mais. Para. Cara, eu já tô brigando a minha vida muito. Já tô... Cara, que esse filme é... Chora. eu É bem fico sem- tenso, né? É muito tenso, ainda mais pra vocês, assim. Sim. Deve ser, é tipo eu vendo Grey's Anatomy, todo médico morre lá naquele hospital. Vamos pro próximo. Montada. O que é uma montada? Não tem conotação sexual, né? É literalmente quando você sobe em cima da pessoa, assim, joelhado. Você fica de joelho, a pessoa, tipo, tá deitada, você tá de joelho em cima dela. Tá. Você tá montado pra Mas não bater necessariamente ela. socando. Pra bater. Tá? Você pode bater. Não, só de você tá Porque eu por vejo cima, muito, às vezes a galera tá só segurando. por cima. É. Então, geralmente, você segura mais a cabeça pra ficar tipo um touro, né? Ah, Ali assim, tá, pra meio que tá. equilibrar. Legal. Porque você fica muito vulnerável à caída ali de cima. Entendi. Então, montado é só você tá em cima da pessoa ali. Que é muito usado, né? No jiu-jitsu, na parte de chão. Mas no MMA você vai estar... E o MMA é querendo muito essa socando. mistura, né? Na verdade, Artes vamos lá, é tudo, mistas, né? artes marciais mistas. Mistas, isso. É todas. Vamos pro próximo. Queixo duro. O que é um queixo duro? Queixo duro é uma pessoa que você bate no queixo, bate. Literalmente fala queixo mais pela cara, né? E ela não cai. Você fala assim, nossa, essa porrada era pra ter caído, né? Ela tá com queixo duro. Não, Então ela não vai. que não vai cair nunca, um um oponente resistente, uma forte. pessoa forte, resistente. Tipo, Tu já pegou não é uma algum pessoa assim? forte, é uma pessoa que tem... Porque às vezes a pessoa pode ser forte e ter um queixo de vidro. Ah, que é o contrário. Tá. Entendeu? E tu já pegou algum componente assim que tu tentava e o Cara, cara não caía? a gente fala muito que luta é assim. Você olha pra oponente e fala assim, gente, o que tá acontecendo? Eu já bati essa merda pra ter caído, por que ela não caiu aí? E quando você nocauteia do nada, cai num momento que você fala assim, caramba, e já só termina, mas você fala, caramba, eu não esperava que ia cair. Entendi. Entendeu? Tem um queixo de momento- vidro que a gente nem sabia. É. Qual que é o próximo? Torcicolo de girafa. Eu achei sensacional. Isso aí eu não sei não. Torcicolo de girafa. Eu nem me arrisco. Eu nem... Torcicolo de girafa, eu tinha visto, mas eu esqueci Esse agora. aí eu nunca vi, Era não. um... Eu acho que era... Putz, peraí que eu vou lembrar. Bora pro próximo, depois eu vejo o que era o torcicolo de girafa. Fio desencapado. Esse eu sei. O que é? Quando o oponente tá assim, ó. Tá se tremendo? Ele, não, todo? ele sai, ele é muito rápido. Ele Ah, ele, tá. ele é muito rapidinho. Você tenta Aham. bater de um lado, ele vai pro outro. Você tenta bater de um lado, ele vai pro outro. Ligeiro, tipo isso. Ligeirinho. Aham. Fio mas eu desencapado. nunca Tem ouvi. outro? Joga outro.
Raspagem. Raspagem é como se eu tivesse embaixo e eu vou te raspar e eu que vou ficar por cima e você vai ficar por baixo. Tipo, Inverter a posição. Legal. Entendeu? Boa. Aí eu te raspo pra ficar por cima. Eu vou ficar na posição favorável. É difícil, né? O MMA é um esporte, é difícil. É porque isso aí é mais jiu-jitsu. Raspagem. Tá. Não... Mas também usa no MMA porque muito, tem que muita você mistura. Agora eu vou fazer uma pergunta pra ela. Eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Vamos lá. Estar embaixo é sempre desvantajoso? Então, é muito relativo, né? Depende. Porque tem muitos lutadores, mas são menos lutadores, tá? Que conseguem finalizar por baixo. Mas a proporção é menor, porque no MMA você tá tomando porrada. É cotovelo, porrada, é tudo vindo chuva de porrada ali que a pessoa quer te nocautear. Porque o momento que ela tá em cima é um momento muito favorável pra ela, entendeu? Então ela não vai parar de te bater. Aí às vezes até se você se defender, você querer sair daquele momento ali e reverter, raspar, é difícil, porque você precisa da mão, aí você tira a mão da cara. Então não tem como você bater assim, não faz diferença nenhuma. Sim. Você tem que se defender, entendeu? Então, mas acontece de ter lutador que consegue finalizar por baixo. Pega Legal, o pescoço e finaliza por baixo. Mas é mais difícil. Quando foi sua última luta? Outubro do ano passado. Do ano passado? Tu já tava com diagnóstico, não? Então, não foi outubro não, foi antes. Setembro, acho que foi setembro. Eu fiz a biópsia do dia do meu aniversário, dia 15 de dezembro. O resultado saiu em janeiro. Boa. Mas eu já tinha feito a ressonância, deu um BIRADS, é assim que fala? Isso. BIRADS 4, inconclusivo. Aí ele foi pra ressonância, pra biópsia. Pra biópsia. E aí deu o diagnóstico. Mas nem eu recebi, na verdade foi direto pra minha médica. E aí você parou, e aí avisou lá a galera do Invictus e não lutou mais, não treina, não faz mais Eu nada. continuei treinando. Você é atleta, o atleta é assim. Agora ela começou tem uma semana, não foi? Tem uma semana, Vocês fizeram. exatamente. Qual é o Sexta-feira da próximo semana passo passada. agora? A gente vai ter que acompanhar o tamanho dos folículos, né? Então a gente Hoje. tem... Hoje, inclusive. Vocês vão sair daqui e vão pra lá? Vamos, Sim. mais tarde. Caraca, maluco. Então, hoje a gente faz a segunda avaliação para ver, né, como que foi a resposta à medicação até aqui. E a gente tem uma previsão o dia 22 que você falou, da gente retirar. Então até lá acho que a gente faz mais uma avaliação ainda na semana que vem. E a ideia é sempre a gente tentar, né, terminar todo o processo numa janela aí de 10 a 12 dias. Acho que é o tempo Até a retirada. desses óvulos, e aí a partir dali ela está liberada Aí para todo e qualquer com tratamento. sedação nessa retirada. Com sedação, né? Então a gente E é faz em rápido. ambiente cirúrgico, ambiente controlado, monitorado, né, com o anestesista ali. A medicação que a gente usa é venosa, então não tem nenhum suporte ventilatório, assim, não tem nada muito invasivo, né, na anestesia. É só para realmente não ter dor na hora do procedimento. E o procedimento é muito simples. Na verdade, a gente tem um mecanismo de aspiração que a gente vai dentro do folículo para aspirar, e isso é com uma agulhinha, igual como se fosse uma punção mesmo da mama ali. Né? Então, se fizer uma punção ali por agulha, muito semelhante. Agulha. Agulhinha. É. Não é uma subcutânea, porque tem que chegar lá também. Igual minha filha. Assim, eu não tenho problema de tomar injeção, só não posso olhar pra agulha. Então, Melhor, assim, é melhor não olhar. Não olha, vai tá dormindo. Então, assim, é um procedimento todo monitorado pela própria imagem da ultrassonografia. Então, a gente faz isso de maneira, né, a enxergar exatamente onde a gente está, ou seja, não é às escuras, né, às cegas. E a gente vai dentro, com a agulhinha dentro de cada folículo que cresceu, um por um, esvaziar o conteúdo desse folículo, e dentro desse folículo, eu costumo dar sempre esse comparativo, é como a gente está pegando uma fruta no pé, né? Literalmente. O óvulo fica grudadinho ali na parede, como uma fruta ali, madura. Quando a gente esvazia, é como se a gente estivesse puxando essa fruta do pé. Então a gente está tirando aquele óvulo, vem com o líquido folicular, e o laboratório já vai confirmando pra gente quantos óvulos a gente já... Né, Porque tem uns que são saudáveis, outros não. Isso, no primeiro momento a gente só tem a contagem, né, total, depois eles fazem uma avaliação um pouquinho mais elaborada, porque assim, não adianta também a gente congelar um óvulo que depois, quando a gente for precisar dele, ele não está pronto. Sim. Então a gente avalia a maturidade, em torno de 80% dos aspirados, né, no procedimento a gente tem a boa maturidade adequada. E a gente aí, então, congela imediatamente. Assim. No mesmo dia que você fizer o procedimento de aspiração, o teu óvulo já está congelado. 1 hora e meia depois, né, no máximo, já está tudo resolvido. Assim. E aí, então é um intervalo muito curto, né? 11, 12 dias aí. A gente já tem tudo feito. Se ela fosse colocar logo depois, inseminar depois, ia ter que esperar alguma coisa ou não? Aí depende também, porque tem vários protocolos diferentes, né? Então, assim,
Vamos imaginar que ela congelasse o óvulo e de repente depois quisesse fertilizar esses óvulos. Aí teria que ter outros passos aí pela frente, que teria que gerar o embrião primeiro, preparar o corpo para receber. Mais demorado. Isso. E tem paciente que eventualmente está fazendo o tratamento para engravidar já naquele momento, que pode receber esse embrião a fresco, que a gente fala. Sim. Então já vai vir na sequência. 5 dias após a coleta de óvulo, ela já está recebendo os embriões, que é o tempo que fica no laboratório. Tem alguma suplementação que você está fazendo em relação à comida, em relação à suplementação de ativos, de aminoácidos, vitaminas, alguma coisa assim? Não, eu não estou fazendo suplementação. Vitamina D, sei lá. Mas eu me alimento já muito bem, né? Mas sim. Questão de suplementação, não. Porque tem alguma coisa, até que o Dr. Bini falou que algumas coisas que, né, é bom evitar agora e tal. Ah, tá, por conta do câncer também. Tem algumas coisas que é importante que, assim, ela é atleta de alto rendimento, né? Então, assim, o corpo dela já está habituado a um estilo de vida saudável também. Né? Então, e o tempo que a gente tem é muito curto, né? Então, a gente suplementar uma coisa por 10 dias... Às vezes não faz não vai chegar a ponto de fazer efeito. Não, mas então. Eu fico imaginando, tipo, uma vitamina D, um ômega 3, um metilfolato, nesse caso não seria Não, se a gente estivesse fazendo um tratamento que precisasse porque ela não ia realmente engravidar, chegar até o final, a gente naturalmente faria uma reposição, né, de alguma coisa, mas assim, para um congelamento desse, é importante a gente terminar. Entendi. Começar até rápido, como você falou né? também, o foco é outro. O foco é outro, o foco não pode deixar de ser outro. A Beatriz falou muito bem que, assim, a ideia da clínica justamente é facilitar esse caminho, porque é um caminho que o primeiro, você não esperava. Nenhum paciente espera o diagnóstico. Aí você imagina, na sequência do diagnóstico, a gente vem com uma outra proposta de um tratamento totalmente diferente. Você nem estava pensando. Que não passa pela cabeça de muita gente. Então, assim, é um atropelo de coisa. Então, a gente pretende sempre ali tornar isso de uma maneira, tornar o processo de uma coisa mais prática, uma coisa, sabe, mais suave para a tua vida, que tem realmente o enfoque lá no tratamento oncológico. E é importante também a gente falar isso, porque além das medicações que você está fazendo injetáveis, você está tomando um comprimidinho também. Sim. Né? Eu espero que você esteja tomando certinho, bonitinho. É o que é esse comprimidinho, gente? Então, essa, você falou de reposição, na hora eu lembrei. Existe um protocolo, né, que a gente tem que seguir para tratamentos de estimulação ovariana, para encorajamento em pacientes oncológicos. Assim, é uma preocupação grande. Após a biópsia, você fez a avaliação da imunohistoquímica, né? Então, a imunohistoquímica é um complemento da biópsia, onde a gente avalia se as células são positivas para determinados receptores. Tipo estrogênio. Tipo estrogênio, progesterona. Então, o que seria isso? Ou seja, né, fazendo um paralelo, é como se a gente fizesse um exame de urina, detectasse que tem uma bactéria e visse a qual antibiótico ela é sensível ou não no tratamento. É um paralelo. Então a gente vê que aquela célula do tumor ela é sensível a determinados hormônios. Então aquele hormônio faria mal. Né? E o principal deles, o que mais preocupa é o estrogênio. Porque o estrogênio, por si só, ele é um hormônio proliferativo. Então na primeira fase do seu ciclo menstrual, quando você tem o endométrio, está crescendo porque está sob a ação do estrogênio. Ele vai aumentando de tamanho, vai proliferando. Mas não são todos os tumores que aumentam com a ação do estrogênio. Não, tanto que a imunohistoquímica veio negativo para eles. Ou seja, incrível, que é o que a gente quer. É a melhor opção, né? Veio, né? Então ele veio como um triplo negativo. A gente já tem uma certa tranquilidade em relação a isso, mas a gente não deixa de proteger. Ou seja, né? Então esse comprimidinho seria para isso. A ideia seria que, assim, como eu falei há pouco, a gente está estimulando numa dose hormonal muito acima do que o teu corpo produz. Então, a resposta também, falamos dos 20 e poucos ovos, vão ser muito acima do que a gente tem num ciclo natural. Então, o estrogênio é uma coisa, vai ter o mesmo comportamento. O estrogênio vem desses folículos em crescimento. Então, se eu tenho eu tenho uma dose de estrogênio circulante no teu corpo. Se eu tenho 24, eu tenho 24 vezes mais estrogênio, né? Se puder fazer um paralelo. Então, a gente precisa manter isso em níveis mais baixos. Então, esse comprimidinho, a ideia é a gente manter os níveis de estrogênio mais baixos, mesmo com os folículos em crescimento. Não atrapalha o processo, mas mantém em níveis mais seguros, para evitar que você tenha ação ali na lesão. Então, assim, independente do triplo negativo, tá? Sempre vai fazer.